Bom dia, irmãos. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando aqui uma coisa muito importante nas nossas vidas, que é comportamento social. Comportamento social é muito importante. Então, primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, que nós precisamos de entender o que é evangelho, o que é convenção humana. Religião é convenção humana. Evangelho, no evangelho está contido os ensinamentos de Jesus. Amém? Então nessa manhã nós vamos estar aqui agradecendo a Deus, na pessoa de Jesus, pela essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudar a palavra, termos comunhão espiritual com o Senhor. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, o amado Filho nosso Salvador, pelo poder do Teu Santo Espírito, e nos reunimos aqui nesta manhã. Pedimos ao Senhor que venha, meu Pai, visitar cada coração, venha falar profundo, tirar todas as dúvidas, meu Pai, todas as certezas, jogar por terra toda aquela sensação que temos recebido, às vezes, pelo poder do adversário, pelo poder das nossas próprias ambições. Cai por terra e prevaleça em nós o Teu querer, a Tua vontade, pelo poder do Teu Santo Espírito. Oramos por nós, reunidos aqui nessa manhã, oramos também por todos aqueles, meu Pai, que não puderam vir. E oramos também por aqueles, meu Pai, que têm passado por dificuldade no momento, meu Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar tocando cada coração. Para que possamos entender, meu Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode todas as coisas. Nós precisamos de entender, uma das primeiras coisas que nós precisamos de entender como cristão, como discípulo de Jesus, é que vivemos num mundo mau, um mundo de dificuldades das mais variadas. E que precisamos de entender que não existe ser humano nenhum digno de ser seguido. O único ser humano, que nasceu aqui nessa terra, isento de pecado e de maldade, é Jesus Cristo. Todos os demais são iguais, dotados de malignidade, de inveja, de ambição, de todo tipo de maldade.
Então julgamos por terra toda idolatria com quem quer que seja. No ser nu, nunca nasceu na terra outro, diferente de Jesus, que seja digno de ser seguido. Isso precisa estar muito presente no nosso coração. Amém? Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias só para seguir, não precisa de repetir. O Salmo 34, verso 11 ao 16. No Salmo 34, verso 11 ao 16. Todos encontraram? Diz assim: 20 filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Comportamento. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Comportamento. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor, não é os olhos do meu amigo que está do meu lado, é os olhos do Senhor, repousam sobre os justos, é sobre os justos. E os seus ouvidos estão, o ouvido do Senhor, estão abertos ao seu clamor, ao seu comportamento. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O rosto do Senhor está virado, não está direcionado àqueles que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar, tirar da terra a memória. O salmista aqui fala genericamente, mas ele está, homens e mulheres. Está falando que há homens e mulheres, não é só homem, não, é só os homens e as mulheres. Ele faz uma explanação aqui a respeito do comportamento social. Nós precisamos ter comportamento social. Porque o comportamento social, segundo os ensinamentos de Deus, segundo o ensinamento do Evangelho. Porque tudo que nós lemos aqui, o contrário, é o que está em nós. Está na nossa humanidade, é o contrário. Vinde, filho, escutar, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ninguém quer temer o Senhor. Todo mundo só quer, Senhor, me dá isso. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Difícil, o pessoal quer o bem para ele. Pessoal, o salmista está falando. Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Nós falamos a todo momento, falamos dos outros, falamos mal dos outros, nós só sabemos falar mal dos outros. Aparta-te do mal, saia do mal e pratica o que é bom. Nós sempre gostamos das conversas frias, conversas que fofoca, fala dos outros, acusa os outros, isso é que nós fazemos. Aparta do mal e pratica o bom. Procure a paz e não a guerra. Nós só procuramos a guerra dos nossos interesses, o que é melhor para nós. Empenha-te por alcançá-la, faça a força para alcançar a paz. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Fica achando que
quem fala mal dos outros, fofoca daqui, que é isso, que é aquilo, que o Senhor está olhando, que não está. Não está. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então nós vamos ter um comportamento segundo o poder do Espírito. Não das nossas vaidades, do nosso querer, das nossas ambições, das nossas importâncias, porque ninguém é importante. No ser humano não existe ninguém digno de ser seguido. Ninguém digno de ser seguido. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem mulher, tem autoridade, nada, nenhum é digno de ser seguido. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O rosto do Senhor está contra. Deus está de costas para quem pratica o mal. Para lhes extirpar da terra a memória. Muito sério, muito sério. Aí nós ficamos praticando uma religião aí de gente boa, de egoístas, ambiciosos, prepotentes, arrogantes, invejosos, maus, ladrões. Ah, ladrão não é só que bate carteira, não. É que rouba o interesse dos outros. Somos maus por natureza. É triste dizer isso. Mas é por isso que Jesus veio. Para salvar aqueles que nele crêem. Porque nós não cremos em Deus. Nós cremos na nossa potencialidade, no nosso dinheiro, na nossa importância. É nisso que nós cremos. O salmista, então, traz aqui uma explanação a respeito do comportamento. Ele deixa claro aqui, o comportamento bom, mas está intrínseco também o comportamento mau. Isso, o Salmo está lá no Antigo Testamento, que a preparação do homem, o Antigo Testamento é histórico, é para trazer o homem para os nossos dias, o dia da graça, o dia da salvação em Cristo Jesus. Aí, nós vamos entender que nós estamos passando pelo Antigo Testamento, segundo o salmista. Agora nós vamos entrar na graça, na época de Jesus, que Jesus veio, que Jesus pregou. Jesus veio para salvar, porque o ser humano não tem dignidade para ser salvo, que é porcaria. É tudo dizer isso, mas é verdade, o ser humano é isso. Então, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, na primeira de Pedro, capítulo 3, no verso 1 ao 12, nós vamos estar meditando a respeito de uma explanação que o pastor Pedro, o apóstolo, que seja, ou o que andou com Jesus, o discípulo, que é um ser humano, foi um ser humano, cheio de defeitos, indigno de ser seguido, indigno de ser seguido. Não só ele, mas os demais, Paulo e outros mais. Mas ele fala a seguinte explanação a respeito de a vida exemplar cristã, não o cristianismo de Constantino, que é uma religião, a religião cristã. Mas ele faz a explanação dos discípulos de Jesus, aqueles que optaram para seguir Jesus, acompanhar Jesus. Não é para acompanhar Pedro ou Paulo, não, ou quem quer que seja, não. É para discípulos de Jesus, é vida espiritual, vida comportamental.
Aí ele fala, dever dos casados. Eu estava falando para os casados. Aí, os casados, ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissos a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. O que o Pedro está falando? Mulheres, vocês como ajudadora, como auxiliadora, como aquelas que tornaram-se uma só carne pela união conjugal, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, igualmente submissos ao vosso próprio marido. Isso aqui está implícito que a submissão é de mão dupla. Tanto a mulher submete-se ao homem, como o marido submete-se à esposa. Mulher, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. Igualmente. Comportamental, não é disputa não, é comportamental. Não pule na frente, não tome a dianteira, mas seja igualmente. Veja qual é a função, qual que é a sua participação. Respeite. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. O marido precisa ter uma esposa agradável, sem rancor, sem disputa, sem importância. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, como que o temor é medo? Não. O temor é ter cuidado para não ofender, para ter cuidado. Não pule na frente, mulher. Mulher moderna, para com isso. Não sei, e o homem também, igualmente. O homem também não entre na área, mas respeite, ame, compreenda. 3. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisar de cabelo. Não acha que você vai agradar só porque você está bonito, de brinco, de cabelo, não sei o quê, porque isso está cheio no mundo. Mulher bonita que não falta. Como frisar de cabelo, adereço de ouro, aparato vestuário. Isso não tem importância. E não é por aí que conquista. Conquista isso ajuda muito. Mas isso só é muito pouco. Isso é a mesma coisa que você vestir um espantalho bem vestido. Vai continuar espantado. 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não é o vestuário, não é o frisar do cabelo, não é importante, não é beleza, mas seja, porém, o ser humano interior do coração, o homem figurado, a mulher também, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Comportamento. Pois, foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Esse negócio de submissão, tem que ter muito cuidado com isso, porque tem gente que pega muito pesado em submissão. A mulher não é submissa ao homem, nem o homem submisso à mulher.
Se não houver reciprocidade, respeito, compreensão, amor, não existe casamento que suporte, não existe condição nenhuma que suporte um casamento que não exista uma empatia entre o casal. Não resiste, nada resiste. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vos tornasse filhas, praticando o bem e não temendo perturbação. Ó, tenha cuidado com isso aqui. Abraão era judeu, Pedro era judeu, e você tem lá da Judéia. Está dizendo que, ó, como fazia Sara que obedeceu a Abraão, chamando ele de Senhor? Isso é cultura judaica, não existe no nosso meio. Alô? Para as mulheres. Agora ele começa a falar para os maridos, para os homens. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Você não é cabeça de lá, você não é chefe, não. É vida comum do lar. Com discernimento, com cuidado que você fala, do jeito que você anda, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, não é mais fraca, não é frágil, é mais sensitiva, mais emotiva. Tratai-a com dignidade, dá dignidade à sua mulher, dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não adianta você orar em igreja, dinimar, fazer acontecer, você não tem o comportamento decente segundo os ensinamentos do Evangelho. Não adianta. Está entendendo? O que a gente vê de hipocrisia, eu sou um hipócrita, nós somos hipócritas de natureza. Por isso nós precisamos de entender o Evangelho. O fundamento do Evangelho está lá no Sermão do Monte. Leia o Sermão do Monte. Para de ficar rezando, isso é babaquice. Leia o Sermão do Monte, pratique o Sermão do Monte. Procure praticar. Peça o Espírito Santo para tocar o coração, para mover o coração. Para mover o meu coração, que em mim não tem nada. Nada. Só o Espírito Santo pode transformar. A vida exemplar cristã, o amor fraternal. 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, seja animado. Saibamos, para quando nós estamos pôr na cabeça, nós estamos aqui cumprindo uma caminhada pequena, muito pouco tempo. Mas nós vamos ser animados. Nós sabemos que nós estamos caminhando aqui provisoriamente, é por fim. Vamos caminhar com ânimo, compadecidos, com sentimento, diante de situações de outros, fraternalmente amigos, não vamos ter amigo por interesse, não vamos ser amigos por interesse de ninguém, não. Misericórdia, ter misericórdia dos outros, e humilde, desde a arrogância. Nós, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Falou de mim, eu falo. Me fez mal, eu faço. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para
para isso mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança. Herança de quem? Do Senhor. Herança do Senhor. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamado. Chamou para ser discípulo de Jesus, para conseguir Jesus, para transformação de vida total. Não é pela metade, não. É total. A fim de receber a bênção por herança, herança do Senhor, herança de paz, de harmonia, de bem viver. 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem da dolorosa. Ou, diz o Tiago lá, que a língua é dura, ela é horrorosa. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Para de falar, fique calado. Evite que os seus lábios falem dolorosamente. 11. Afasta do mal, sai do mal. Pratica o que é bom. Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Eu vi isso lá no Salmo, lembra? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Não tem mistério. Mas não, nós sabemos o prazer que nós temos quando falamos dos outros, a alegria que nos faz a nossa vitória sobre os outros. Não é isso. Nós temos de entender o Evangelho sem misticismo, sem babaquice, sem gritaria, sem bobajada, mas um Evangelho racional, fazer uma análise. Qual é a minha vida? Como que eu estou vivendo? O que tem de mal em mim? Todo mundo sabe que tem de mal. Todo mundo sabe. A nossa própria consciência fala onde nós somos arrogantes, onde nos dá prazer meter a faca, ter o carro. Há uma faca, como diz, uma faca virtual. É lá no estado do corpo. Nós sabemos tudo isso. Mas quem pode fazer isso por nós? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se nós não entendermos, nós estamos vivendo aqui, caminhando para o fim a cada dia. Que o nosso fim vai chegar, nós sabemos. Nós temos que viver na dependência total do Espírito. Total. Se nós não agirmos assim, toda religião é vã. Religião não presta para nada. Religião pode ser uma reunião social, convencional. Nós reunimos aqui nessa religião, nós vamos agir assim, assim, assado. Isso é convencional, isso é social. Para viver a vida que Jesus tem para nós vamos viver o céu aqui e agora. Aqui e agora. Nós temos que clamar o Espírito Santo. Tire de mim tudo que não presta. Porque em mim só tem o que não presta. Pastor, você está falando por você. Não, eu estou falando porque somos assim mesmo. Não existe ser humano nenhum digno de ser seguido. Não siga ser humano que não vale a pena. É caminho de morte. Fica essa palavra na nossa meditação. Que nós procuramos
procuramos viver o céu aqui e agora. Viver na total dependência do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Caso contrário, vida de sofrimento. E nem sabemos como. Porque a palavra diz que aquele que não for salvo será destruído. Porque o único que não é criação é Deus. O resto tudo é criatura. E criatura é passivo de eliminar. Meditemos nessa palavra e vamos caminhar, vamos clamar o Espírito Santo. Faça transformação. Porque toda transformação que nós fazemos por nós mesmos dá errado. Vai dar errado. É na dependência. Amém? Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós agradecemos por essa palavra, que essa palavra possa produzir no nosso coração arrependimento, reconhecimento da nossa pequenez. Carecemos pleno e totalmente do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que, pelo poder do Teu Santo Espírito, quebrante nosso coração, transforma nossas vidas.